Você já sentiu que não sabe mais o que você quer da sua vida? Você acorda, faz tudo o que tem que fazer, mas no fundo você ainda se sente extremamente vazia? Pois é, essa é a sensação de muitas de nós. Mas eu quero falar hoje para vocês que isso não começou agora. Isso tem raízes mais profundas. Então fica aqui comigo que eu vou te contar tudo direitinho sobre isso hoje, nesse vídeo. Essa sensação de estar perdida, ela não começa agora. Ela começa naquele momento que você começa a se perder para agradar. E esse sentimento de começar a se perder para se agradar sempre começa aonde? No seu primeiro relacionamento, aonde você primeiro se relacionou, com quem você aprendeu a se relacionar, como que você aprendeu a relacionar com o outro, aonde que foi esse primeiro lugar, o primeiro som que você ouviu na sua vida. Isso vem com quem? Com a sua mãe. Um assunto extremamente indigesto, mas muito necessário, porque o nosso sucesso tem a face da nossa mãe, nosso desejo de viver, nossa força tem lugar na nossa mãe. E muitas de nós aprendemos a nos relacionar com a nossa mãe e quando a gente vê a forma que a nossa mãe se relaciona com ela mesma e com a gente, é como a gente aprende a se relacionar com a gente. E muitas de nós somos filhos de mães extremamente desconectadas, ou a gente é filho de mães muito críticas que a gente precisa se anular para poder existir, para poder agradar, ou então a gente é filho de mães extremamente vítimas e a gente precisa tirar força de algum lugar para a gente se transformar nessa mulher heroína. Na verdade, essa vontade desconectada, esse lugar que a gente fica extremamente perdida, tem muito a ver com a nossa relação com a nossa mãe e com esse lugar onde a gente aprende a se relacionar. Por quê? Porque é nesse lugar que é o nosso primeiro relacionamento. E é nesse lugar que está toda a nossa ferida feminina. E não tem como a gente curar as nossas feridas femininas sem passar pela nossa mãe. Mas lembrando que a nossa mãe, ela também olha para as dores que veio lá da mãe dela, onde ela aprendeu a se relacionar com a mãe dela. E a mãe dela aprendeu a se relacionar com a sua bisavó. Então, isso vem passado de gerações em gerações. Pode parecer um assunto muito distante, algo que você nunca tem ouvido, mas tudo tem raiz. E não adianta a gente ficar resolvendo as questões aqui na superficialidade, sendo que a gente precisa primeiro olhar para as raízes, para só assim a gente começar a poder conseguir mudar os nossos comportamentos. Se a sua mãe era uma mulher que não podia se expressar, então como que você aprendeu a se comunicar com você mesma? Ou se ela era muito agressiva com você e você sempre, nada que você fazia era suficiente, como que você aprendeu a olhar para você? E sempre essa desconexão sai desse lugar. Por quê? Porque quando a gente não se sente verdadeiramente vista pela nossa mãe, a gente tem muitas críticas, muitos julgamentos, ou até mesmo muita pena da nossa mãe, a gente desconecta totalmente da nossa força. E por quê? Porque é desse lugar que vem a nossa vida, a nossa força de viver, vem da nossa mãe e do nosso pai. O nosso feminino começa com o feminino porque nós somos gestadas dentro dessa mãe. E esse olhar que essa mãe passa pra gente é o olhar que a gente tem em direção aos homens, a forma como ela tratava o nosso pai. Muitas de nós carregamos a imagem do nosso pai, que é a imagem que a nossa mãe tem em direção ao nosso pai. E não é a forma como realmente é o nosso pai. A gente tem a visão do marido da nossa mãe, não é realmente do nosso pai. Porque tudo isso passa pela mãe, porque é esse primeiro contato que a gente tem com a mãe. E aí a gente tem esse contato com a mãe, a gente não se sente ali a mãe totalmente inteira emocionalmente pra gente, e a gente cresce, nós nos tornamos adultas, mas adultas que ainda não amadureceram, que ficam esperando o quê? A mãe, desconectada, perdida, sem pertencimento, sem saber de onde veio, sem conexão com a sua força. Porque quando a gente não tem ninho, a gente não tem esse pertencimento, a gente não tem asa para voar, a gente não tem força para poder voar alto. E aí a gente cresce sem pertencimento. Da onde você vem, o que você tem de mais forte e sagrado é a sua vida, e você vê ela como pequena, como que você vai existir no mundo? Fora do lugar, totalmente fora do lugar. Então, todos os lugares que você chega, você se sente perdida, desconectada. Por quê? Porque você não se sente pertencente. E aonde que é o primeiro lugar que a gente pertence? À nossa mãe e ao nosso pai. Né? Mas primeiro a nossa mãe, porque a gente é gestada dentro dessa mãe. E aí você pode me perguntar, nossa, mas eu não tenho contato com a minha mãe. Ah, eu sou adotiva, né? Minha mãe me deu para adoção, ou eu tive uma mãe extremamente disfuncional. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, que o movimento não é o movimento da mãe de vocês em direção a vocês, é o seu movimento em direção à sua mãe. Então, quando é o nosso movimento interno em direção à nossa mãe, em direção a essa vida, depende só da gente, porque 10% são as circunstâncias e 90% é o que a gente faz com isso. A nossa mãe, o nosso pai ele dá a semente, né, para a nossa mãe ser fecundada e ela poder gestar a gente. Ela escolhe gestar a gente e depois disso, o que eles fizeram por nós é algo
que ninguém pode fazer, é a vida. A vida ninguém pode fazer. E é o que a gente tem de mais valioso e mais grandioso, e é de onde vem toda a nossa força. O restante, outra pessoa cuidou, ou outra pessoa pegou para adoção, ou outra pessoa, ou enfim, o que tudo a mais do que isso que aconteceu foi a vida acontecendo e outra pessoa podia fazer, mas a vida ninguém podia ser. Independente de como tenha sido os pais de vocês, o meu convite aqui não é você olhar para o que aconteceu aqui nesse caminho. O meu convite aqui é para você olhar para a vida, para o grande, porque veio grande para você. Só que muitos de nós, em vez de olhar para essa grandeza da vida, a gente fica aqui, ó, olhando para a pessoa, para o ser humano, para os seres humanos que foram os nossos pais, né? Para as faltas, para os julgamentos, para as nossas críticas, para o sentimento de dó, porque tudo que a gente queria que tivesse sido e não foi. E aí a gente perde a nossa conexão com a vida. Por quê? Porque se a gente não conectar com essa vida grande aqui, a gente não tem força para viver. E a gente precisa conectar com a vida grande, para a gente ter força, ter pertencimento, para a gente conseguir ter uma vida pé no chão. Não se sentir tão perdida, não se sentir tão confusa, né? Tão vazia. Porque esse vazio, da onde que vem esse vazio intenso que você carrega dentro do seu coração? Da sua origem, da força de onde vem a sua vida. Então a gente precisa primeiro olhar para isso, dar um espaço para isso, mas quando a gente julga, a gente critica, a gente tem dó, é como se a gente quisesse consertar as coisas que foram. Mas eu queria contar para vocês que a gente não conserta o passado. Não tem como a gente consertar alguma coisa que já aconteceu. Não tem como. E quando a gente está nesse movimento de sempre querer consertar, que a gente não queria que tivesse sido assim, que eu queria que a minha mãe tivesse sido diferente, ou eu queria que a minha infância tivesse sido diferente, não precisava ter sido assim. Quando eu estou nesse lugar, eu estou querendo consertar as coisas. E quando eu estou querendo consertar as coisas, eu fico repetindo as histórias. As histórias ficam sendo repetidas. Eu tenho que ficar repetindo para ver se eu consigo consertar. É por isso que a gente repete os padrões. Por isso que a gente vive tão desconectada da vida. Mas se você olhar para aquilo ali, que é 10% das circunstâncias, entender que aquilo ali já foi, já aconteceu, foi como tinha que ser e que nós realmente conseguimos sobreviver a tudo isso e nós estamos vivos aqui. E o que a gente vai fazer com tudo isso? Porque tudo isso, seja bom ou seja ruim dentro do nosso ponto de vista, foi um movimento que a vida teve para a gente se desenvolver, para a gente crescer, para a gente se tornar quem a gente é hoje. Então, na visão sistêmica, a gente não fica trazendo muito certo ou errado, a gente sempre está trazendo o que cria mais. E nesse movimento do que cria mais, se a gente for trazer um olhar mais amplo para tudo isso, as nossas dificuldades, elas criam muito mais na nossa vida do que as nossas facilidades. Porque nesse movimento de dificuldade, é nesse lugar que a gente se movimenta em direção à vida. A gente precisa sair dessas situações. Então, a gente vai se movimentando. Então, quando você começa a fazer tudo, e aí você está totalmente no automático, mas aí, de repente, você começa a se sentir vazia, você começa a se sentir desconectada, você começa a se sentir triste, aí você precisa olhar para tudo isso. Aí você procura um vídeo no YouTube, aí você assiste esse vídeo e você começa a entender, olha, tem algo a mais. Porque muitos de nós queremos soluções rápidas, imediatas e superficiais. É como cortar os galhos e as folhas dos problemas. Mas eles vão voltar de novo. Se a gente não trabalhar na raiz das nossas questões, aonde que tudo isso começa, a gente não vai conseguir caminhar para frente de forma mais leve e fluida. E você pode estar até cansada, triste, mas se ainda tem algo aí dentro de você que quer vida, que quer viver, você precisa começar a olhar para isso, para parar de agradar, para ser uma pessoa que você não é, porque muitos de nós vivemos a vida toda querendo ser diferente da nossa mãe. Na verdade, a gente quer ser a mãe que nós não tivemos. E a gente se torna essa mulher, porque a gente, né, tem tanto esforço nisso que a gente consegue se tornar essa mulher. Mas chega uma hora que a gente está totalmente vazia, profundamente vazia, porque você já não sabe nem mais quem você é, porque você esqueceu de ser você, você queria ser tão diferente dos seus pais, você queria fazer uma história tão diferente que você esqueceu de ser quem você é, porque na verdade você é 50% essa mãe e 50% esse pai. E o que você vai fazer com esse 50% da sua mãe e esse 50% do seu pai? E muitos de nós estamos negando os nossos pais. E quando a gente vai negando esses pais, principalmente a nossa mãe, né, que é um foco maior que a gente tem em nós mulheres, a gente vai negando essas mães, a gente deixa de ser a gente, porque a gente também é elas. Mas o que a gente faz com o que a gente tem delas? Não, mas eu não quero ser de jeito nenhum igual a minha mãe. E chega uma hora que a gente percebe tanto que a gente está desconectada, a gente está sem raiz, porque uma árvore sem raiz, ela não pode ter um tronco forte, nem galhos frondosos. A gente conhece os frutos,
pela árvore. Então a gente precisa voltar na nossa raiz, nos nutrirmos da força da vida, de onde vem a vida, olhar para a nossa ancestralidade, olhar para essa desconexão, porque a nossa cura do nosso feminino precisa passar pelas nossas raízes, para que só assim a gente consiga florescer, dar bons frutos na terra, olhar para a vida, estar emocionalmente liberados. Mas enquanto a gente ainda está criticando, julgando, com pena dos nossos pais, olhando, a gente vai estar desconectado da vida, profundamente desconectado da vida. Vai existir ainda um vazio profundo dentro de você, porque está faltando o que dentro de você? Falta raiz, falta estrutura. É como se você estivesse construindo casas na areia. E as casas, quando ventam, né? As casas na areia, elas não têm base forte, elas não têm estrutura. Qualquer vento pode levar essa casa para longe. É dessa forma que você fica, quando você se sente aí totalmente desconectada de quem é você. Então o movimento sempre é de dentro para fora, ele nunca é de fora para dentro. O caos, a gente começa a perceber que está tudo fora do lugar quando as coisas viram um caos do lado de fora. Mas isso nada mais é do que um reflexo do que nós somos internamente, do que está dentro da gente. Então o movimento primeiro é a gente olhar para dentro, cuidar de dentro, da nossa conexão, a nossa autoconexão. E esse movimento de autoconexão com a gente passa por onde? Passa pelos nossos pais, passa pela nossa mãe, pelo nosso relacionamento com a nossa mãe, que precisa ser visto, precisa ser integrado, precisa ser curado, para que só assim a gente possa viver uma vida mais inteira, mais plena, com o feminino mais curado. Nós somos multiplicadores de vida. Nós multiplicamos tudo que chega pra gente. Mas nós somos, quando a gente está nesse vazio, perdida, nós somos mulheres que estamos fragmentadas, totalmente fragmentadas, quebradas, mulheres quebradas. E a gente precisa trabalhar primeiro de deixar de ser essa mulher quebrada, né? De juntar as nossas partes, de conectar com quem nós somos, para só assim a gente poder ser uma mulher inteira, deixar de ser essa mulher totalmente fragmentada. Existe um caminho, sim, é um caminho lindo, é um caminho de cura e é um caminho que traz mulheres curadas, curando o mundo, porque assim, quando a gente é inteira, a gente pode multiplicar o que no mundo? Amor. Porque quando a gente ainda está fragmentada, está quebrada, a gente não está conseguindo multiplicar amor. A gente está na dor, a gente está na crítica, a gente está no julgamento, a gente está na competição, a gente está na escassez. E isso gera muita escassez na vida. Isso não gera prosperidade. O convite aqui é para você cuidar das suas raízes, para que você assim consiga olhar para o mais. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, me chama aqui. Eu tenho a sessão Travessia, que é uma sessão que a gente trabalha com a visão sistêmica, com a constelação familiar, com uma escuta intuitiva, para que a gente possa trabalhar você por inteira, cuidar de você de forma inteira, para que você possa, sim, transbordar no mundo. É muito mais do que uma sessão, é um rito, é uma travessia que você pode fazer para uma mulher inteira, que você pode e precisa se transformar. Beijo grande no coração de todas vocês. Toda sexta-feira tem vídeo e eu espero vocês aqui comigo. Se vibrar no seu coração aí, me chama, compartilha com as amigas, vamos multiplicar isso no mundo, vamos trazer essas informações profundas que muitas pessoas ainda nem têm acesso, nem têm, imagina que algumas questões delas podem vir desse lugar, que existem raízes profundas, para que a gente possa trazer aí as mulheres curadas, porque mulheres curadas curam o mundo. Namastê.